Fala, plantoneiros, tudo bem por aí? Vocês sabem fazer o tratamento de um paciente com síndrome coronariana aguda no pronto-socorro? Vem comigo! É isso aí. Então, a partir do momento que nós caracterizamos a dor, que nós achamos que aquilo que o paciente está nos contando, que aquilo que nós observamos nele é uma dor típica, nós vamos iniciar toda uma rotina, todo um protocolo de síndrome coronariana aguda. Por isso, é tão importante a gente saber caracterizar a dor, é tão importante a gente saber quais os sinais e sintomas que a gente olha no paciente para então falar, opa, peraí, esse paciente está infartando. Então, olhem também, assistam também a aula número 1 que está no nosso canal, que é a aula de caracterização da dor, ok? A partir do momento que nós caracterizamos a dor, olhem comigo aqui no slide número 1. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer rapidamente, em menos de 10 minutos, um eletro desse paciente. Por quê? Porque conforme a alteração que der nesse eletro, se esse paciente tiver um supradesnivelamento em duas derivações contíguas, nós vamos ter aula de eletro também, e mais essa dor típica, nós temos que estabelecer a trombólise o quanto antes. Por quê? A cada minuto que nós atrasamos essa trombólise, esse paciente perde 11 dias de vida. Queria nesse momento agora mandar um abraço aí para os nossos colegas do canal do Cardio Papers, Eduardo Lapa, Fernando e Galego, que são muito bons e que é um canal que a gente usa bastante para elaborar as nossas aulas aqui do nosso canal. Porque o que é o nosso canal? A gente pega o que tem de melhor em vários canais e que são assuntos pertinentes a pronto-socorro. Também pega o que tem em livros, também pega o que tem em guidelines, né? E filtra disso daí o que é importante para o pronto atendimento e o que é atual para o nosso tratamento, para a nossa conduta, certo? Então, voltando aqui, nós tipificamos a dor, vamos ter que ter um eletro para a gente analisar em menos de 10 minutos. Já coloca esse paciente na sala de emergência e faz a prescrição, prescrição padrão, mastigadinha, que é o que você tem que saber fazer para esse paciente com síndrome coronariana aguda. Coloca o paciente em jejum até segunda ordem. Ah, mas o paciente infartando não precisa ficar em jejum. Depois que ele foi para a enfermaria. Mas naquele primeiro momento agudo ali de sala de emergência, você tem que deixar o paciente em jejum. Por quê? Se esse paciente degenerar o ritmo, fazer uma fibrilação ventricular e fazer uma parada, e você vai ter que entubar esse paciente, você prefere entubar um paciente que está em jejum ou que acabou de comer uma feijoada? É lógico que você prefere entubar um paciente que está em jejum com menos risco de vômito e broncoaspiração. Legal? Deixar o paciente em repouso no leito, né? Tem que estabelecer isso. O paciente não vai poder levantar da maca para ir no banheiro, fazer xixi, fazer cocô, certo? Gente, isso parece óbvio, mas não é, tá? A gente já viu de tudo nesses pronto-socorro da vida aí. Então, repouso no leito é bom que você coloque na prescrição. Monitorização cardíaca é o famoso MOV, né? Então, olha lá, monitorização cardíaca, oxigênio. Oxigênio, a gente só vai ofertar oxigênio se o paciente tiver com uma saturação menor ou igual a 90%. Se tiver maior que 90%, não precisa de dar oxigênio, ok? Olha lá, soro fisiológico. Mas peraí, MOV? Aí não tá MOV, aí tá MOSE. Eu até acho bom colocar MOSE ao invés de MOV. Porque essa veia, como que você prescreve a veia do MOV? Na verdade, você prescreve um acesso venoso para o paciente. Então, você pode colocar um sorinho para manter veia, ok? E exames, né? Quais exames que você vai pedir? Hemograma, coagulograma, sódio, potássio, ureia, creatinina, gasometria arterial, raio-x de tórax, de diagnóstico diferencial, né? De dor torácica. Vai fazer um destro desse paciente. Amilase, né, é bom, dependendo do tipo da dor, se for um paciente com com síndrome coronariana aguda, com dor no epigastro, né, que você caracterizou aquela dor achando que pode ser infarto, é bom pedir uma amilase para fazer um diagnóstico diferencial de pancreatite, ok? E
coletar as enzimas cardíacas, troponina e ou CPK-CKMB. Vamos discutir na aula 3 como que a gente conduz, como que a gente pede os exames. Na verdade, se tiver troponina ultrassensível, não precisa de pedir CPK e CKMB. Legal? Continuando a prescrição. O que mais que nós vamos fazer para esse paciente? Já vamos instituir a medicação. Qual medicação? Dupla agregação antiplaquetária. AS 300 mg mastigado, para ter uma absorção mais rápida. Vamos dar para esse paciente clopidogrel de 75 mg, 4 comprimidos, 300 mg. Exceto se o paciente tiver mais que 75 anos e você for fazer uma trombólise química dele, ou seja, você está num hospital onde não tem cateterismo, que é a maioria dos hospitais onde nós vamos trabalhar. Esse paciente a gente fez o eletro dele, deu super desnivelamento de ST, nós vamos fazer a trombólise química desse paciente. Aí para esse paciente ele tem mais de 75 anos, só vamos dar 75 mg, ok? Nitrato, vamos dar nitrato para esse paciente. Pode ser o Isordil, 5 mg, um comprimido. Só que o nitrato tem contraindicações. Para quem que nós não vamos dar nitrato? Não vamos dar nitrato se o paciente tiver hipotenso, se o paciente tiver feito uso de sildenafil ou tadalafila, inibidores de fosfodiesterase, e se o paciente tiver um infarto agudo inferior, ou seja, a gente fez o eletro e lá tem a suspeita de que o infarto é de ventrículo direito, parede inferior, D2, D3 AVF. Tá, mas e se o eletro estiver normal? Bom, se o eletro estiver normal, você pode suspeitar que é de parede inferior, que esse paciente está tendo um infarto de VD pela clínica do paciente, Turgência jugular, por exemplo, é uma coisa que você pode observar. O paciente com turgência jugular, hipotensão e sem congestão pulmonar. Opa, peraí, não é um problema de ventrículo esquerdo, é um problema de ventrículo direito. Ok? Então, para esse daí, você segura a onda, não dá nitrato para esse paciente. Ou então, você pode dar o nitrato EV. E para o paciente com síndrome coronariana aguda, é bom que você faça o tridil. Como que faz o tridil? Também já tem a aulinha anterior aí, E a aulinha de drogas vasoativas aí que o André fez também, vocês podem conferir lá. Mas o tridil é fácil. 50 mg, uma ampolinha, em soro fisiológico 250 ml, corre em bomba de infusão, inicia ali 5, 6, 7 ml hora, certo? E vai tateando conforme a resposta do paciente. Quando que a gente opta pelo tridil, pelo nitrato venoso? Se esse paciente tiver hipertenso, ou seja, se essa síndrome coronariana aguda, na verdade, for uma emergência hipertensiva, tem a aula de emergência hipertensiva para quem quiser conferir no nosso canal. Ou se esse paciente tiver uma angina refratária, Você já deu um nitratozinho ali sublingual, não resolveu. Dá um antianginoso aí, o tridil EV. Ou então se esse paciente estiver cursando com edema agudo de pulmão, aí também podemos fazer o nitrato EV. Continuando a prescrição, a gente vai poder também dar beta-bloqueador para esse paciente. Deve dar o beta-bloqueador para esse paciente, caso não haja contraindicação. Quais são as contraindicações da gente dar um beta-bloqueador para o paciente com síndrome coronariana aguda na sala de emergência? Se esse paciente estiver cursando com insuficiência cardíaca descompensada, ou seja, se ele tiver sinais de baixo débito cardíaco, se ele estiver hipotenso, se ele estiver com choque cardiogênico, ou então se esse paciente for asmático, ou se o que está levando ele à síndrome coronariana aguda foi o uso de cocaína. Aí a gente também não pode dar beta-bloqueador. Não estando nesse perfil de contraindicação, devemos dar beta-bloqueador para o paciente. Como que a gente faz o beta-bloqueador? Pode dar o metoprolol, 50 mg VO, ou então fazer o metoprolol EV, 5 mg EV. Pode ser feito de 5 em 5 minutos até 3 vezes. Faz uma, se não melhorou, faz outra, se não melhorou, faz outra, certo? E o metoprolol EV a gente vai fazer se não houver contraindicação e se houver indicação do beta-bloqueador
endovenoso. Qual que são as indicações? Quais são as indicações? Isquemia persistente, o paciente continua com dor refratária. Taquicardia, que não é reflexo da insuficiência cardíaca, né? O paciente está taquicárdico devido aí por causa da dor mesmo, né? Ou então se ele estiver hipertenso, se ele continuar hipertenso, aí nós podemos fazer o beta-bloqueador venoso, ok? Continuando, o que mais que temos que fazer de tratamento para esse paciente? Olha lá, vamos anticoagular ele, né? Vamos dar enoxaparina, né? O Clexane. Quanto que a gente dá de enoxaparina de Clexane para esse paciente? Nós damos 1 mg por quilo subcutâneo, né? Faz uma correção de dose de 0,75 mg se esse paciente tiver mais que 75 anos. No caso de um paciente que está com um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento e tem menos de 75 anos e nós vamos fazer a trombólise química, nós também fazemos um bolo de 30 mg de enoxaparina EV, além do 1 mg por quilo subcutâneo, ok? E lembrando que a enoxaparina ela é contraindicada em pacientes com insuficiência renal crônica grau 5 ou com clearance de creatinina menor que 15 ml por minuto, devido ao risco de sangramento, ou então um paciente com risco de sangramento aumentado, que no final dessa aula aqui a gente vai ver quais são os pacientes com risco de sangramento aumentado, certo? Continuando, além disso, o que mais que vamos dar para esse paciente? Vamos dar um IECA, um inibidor da enzima conversora de angiotensina, captopril, 12,5 mg VO. Não fazer se o paciente estiver hipotenso. Legal? Além disso, o que vamos dar para esse paciente? Estatina, ok? Já foi provado que a estatina melhora os pacientes, a condição dos pacientes com síndrome coronariana aguda. Então vamos dar simvastatina. Por que eu coloquei simvastatina 40 mg VO? Porque é o que tem no cotidiano, é o que tem na maioria dos lugares que nós vamos trabalhar, certo? O protocolo fala para dar artrovastatina, mas a artrovastatina não tem em qualquer lugar, né? A intenção do nosso curso, a intenção das nossas discussões é trazer os protocolos para a realidade da grande maioria, né? É importante a gente saber onde nós estamos trabalhando, é saber de onde nós estamos trabalhando, as condutas, os protocolos, mas isso nem sempre existe. Então isso daqui é para aquelas situações onde nós temos que ser a conduta, onde que nós temos que fazer a conduta, ok? Então, simvastatina 40 mg também é indicado para o paciente com síndrome coronariana aguda. Além disso, temos que fazer o controle glicêmico desse paciente, temos que manter a glicemia entre 70 e 180, ok? E morfina? Devemos fazer morfina para o paciente? Não, morfina foi proscrito, né? Ou seja, pode ser feito? Até pode ser feito, mas em alguns casos muito específicos, não se faz padronizado, não se faz morfina para controlar a dor de todo o paciente. Não é mais assim que a gente deve tratar o paciente com síndrome coronariana aguda. Só podemos aventar mão da morfina em pacientes com uma dor intensa e refratária, aqueles que a gente já fez o nitrato, aquele que a gente já fez o metoprolol, aquele que já fez a dupla agregação antiplaquetária e mesmo assim o paciente continua com dor, continua ansioso, continua com sudoreico devido à dor, paciente que está muito ansioso, né? Paciente que está com muita dor. Aí nesses casos podemos aventar a mão de fazer analgesia com morfina, mas com muita cautela, ok? Beleza, continuando aqui. Agora essa outra prescrição, a prescrição da trombólise, nós só vamos fazer para os pacientes que nós vimos no eletro que tinha um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento, paciente candidato à trombólise. E como que nós vamos fazer a trombólise? Eu deixei aqui no próximo slide duas maneiras
duas drogas que nós podemos usar para fazer a trombólise. Um deles é o alteplase e outro deles é o tenecteplase. Não coloquei streptokinase, porque eu sinceramente acho um absurdo a gente ainda trabalhar num lugar que só tenha streptokinase para fazer trombólise química de paciente com infarto. Mas de qualquer maneira não é segredo para ninguém 1.500.000 unidades, colocar num sorinho lá e correr em 1 hora, né? Aí você vai ter que colocar a streptokinase num acesso, um soro no outro acesso e ficar 1 hora em cima do paciente lá, porque ele vai vomitar, vai cair a pressão, aquela lama que a gente já sabe que acontece com o uso de streptokinase. Hoje em dia temos drogas muito melhores para fazer a trombólise do paciente. Então eu coloquei aí, ó, o alteplase, tá? Tem a receitinha de bolo, não vou ficar lendo para você aqui, isso tem em qualquer lugar, você checa no serviço e consegue fazer a prescrição dessa trombólise com alteplase. Ou então o tenecteplase, né? Que também tem aí a receitinha. Como que a gente faz essas duas drogas? Lembrando que essas drogas são para aqueles pacientes com infarto, com supradesnivelamento e que não tem risco de sangramento aumentado, né? Esse a gente tem que checar se o paciente tem risco de sangramento para poder fazer a trombólise química do paciente. Então vamos lá, vejam comigo aqui no próximo slide quais são as contraindicações absolutas para ser feita a trombólise química dos nossos pacientes com síndrome coronariana aguda, né? Então, olha lá, 5 na cabeça, 1 no tórax e 1 no abdômen, né? Como diz lá o Eduardo Lapa. Quais são os 5 da cabeça? Um paciente com AVC hemorrágico, um paciente que tenha tido um traumatismo craniano importante nos últimos 3 meses, um paciente com AVC isquêmico nos últimos 3 meses, um paciente sabidamente com tumor cerebral ou um paciente com uma má alteração arteriovenosa. Esses pacientes são contraindicados de fazer trombólise química. Um paciente que tem uma dissecção dissecção aguda de aorta ou um paciente com sangramento ativo no abdômen, uma úlcera péptica, enfim, esses pacientes são contraindicados de trombólise química. Aqui nesse último slide, para aproveitar o espaço, eu deixei aqui para vocês a tabelinha do Heart Score, né? Que a gente tem que saber porque são aqueles pacientes que a gente vai usar o Heart Score para melhorar a nossa acurácia para aquele paciente que a gente vai liberar, né? Para aquele paciente que em vigência de dor típica, a gente fez o protocolo, mas não deu nada no eletro, não deu nada na troponina e então a gente vai estar pensando em liberar esse paciente. Se a gente usar o Heart Score, tiver um Heart Score menor ou igual a 3, é um paciente de baixo risco, então a gente vai poder liberar o paciente. Não vou ficar lendo com vocês, é só saber que existe a ferramenta e usar a ferramenta para melhorar a segurança do paciente, ok? É isso aí, plantoneiros! Espero que tenha acrescentado para vocês alguma coisa em relação ao tratamento dos pacientes com síndrome coronariana aguda e curtam os nossos vídeos e façam os comentários que vocês desejarem para a gente ter uma interação. Muito obrigado, valeu!